Um homem rico, na França medieval, sem formação clerical, sem ordenação, sem autorização de nenhuma instituição. Leu o Evangelho do Jovem Rico e obedeceu literalmente. Vendeu tudo, distribuiu aos pobres e fez algo que nenhum leigo ousava fazer na Idade Média. Mandou traduzir partes das Escrituras para a língua do povo. Isso aconteceu mais de 300 anos antes de Lutero, e essa história ficou praticamente esquecida durante séculos, enquanto a reforma do século XVI dominava a narrativa. 4 episódios, uma palavra. No primeiro, percorremos a busca humana por Deus ao longo da história, da antiguidade até Jesus, e chegamos numa pergunta: como a Bíblia deve ser lida? No segundo, examinamos 3 formas que o ser humano construiu para responder essa pergunta. Todas com valor, todas com limite, todas passando pelo homem. No terceiro episódio, o mais importante da série, apresentamos o conceito de teodidata com toda a base bíblica que ele merece. A palavra, a linha histórica, o mecanismo e o conceito que definitivamente não é teodidata. Agora chegamos ao último episódio, e neste episódio a gente vai sair do abstrato. Chega de conceito, chega de mecanismo, chega de linha histórica. Hoje, carne e osso. Vamos conhecer 6 homens reais, de séculos diferentes, de países diferentes, de tradições diferentes, que viveram o conceito de teodidata antes de a palavra ter nome. E o que eles têm em comum vai surpreender você. Antes de conhecer esses 6 homens, preciso estabelecer uma coisa. Não estou aqui para canonizar estes homens. Não estou aqui para dizer que eram perfeitos. Não estou aqui para usar suas histórias como propaganda de nenhuma tradição ou denominação. Cada um deles errou, e errou gravemente em algumas coisas. A história registra isso e não vou esconder. Mas cada um deles também viveu algo que nenhum mestre humano pôde produzir por si só. Um momento, ou uma sequência de momentos, em que a revelação transformadora que receberam não veio de um professor humano, veio de um encontro direto. E o fruto desse encontro mudou o curso da história cristã. Isso é o que vamos examinar. Não o caráter deles, não a doutrina deles. O que vamos analisar é o padrão que aparece em todos eles. 6 homens, 12 séculos, 3 continentes, tradições radicalmente diferentes. E o mesmo padrão se repetindo. Se isso for coincidência, é a maior coincidência da história do cristianismo. Se não for, então teodidata não é mais teoria, é história. E se esse conteúdo fez sentido para você até aqui, aproveita e se inscreva no canal. O primeiro homem viveu no norte da África no século IV. Era professor de retórica, a profissão mais intelectual do mundo romano. Conhecia Platão, Cícero, os estoicos. Tinha todo o conhecimento humano disponível na sua época. E nada disso sozinho o transformou. Seu nome era Aurélio Agostinho. Hoje, o mundo o conhece como Agostinho de Hipona. Agostinho nasceu em 354 d.C., em Tagaste, no norte da África, atual Argélia. Filho de mãe cristã fervorosa, Mônica, e pai pagão. Estudou retórica em Cartago. Tornou-se professor brilhante. Viveu anos numa busca intelectual e moral que não chegava a nenhuma conclusão satisfatória. Passou pela filosofia maniqueísta, não encontrou resposta. Passou pelo ceticismo acadêmico, não encontrou paz. Estudou o neoplatonismo de Plotino. Chegou perto, mas não chegou. Em 386, em Milão, aos 32 anos, Agostinho estava num jardim, em crise, chorando, sem saber o que fazer com sua vida. E então ouviu uma voz de criança repetindo: Tole lege, pega e lê.
abriu a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 13, leu e foi transformado. Não foi um argumento filosófico que o converteu, foi o Espírito iluminando um texto naquele momento, para aquele homem, naquele jardim. Aquele encontro tornou-se o ponto de partida de tudo que Agostinho escreveu depois. As confissões, a cidade de Deus, os tratados sobre a graça. Agostinho errou em algumas coisas. Sua teologia sobre a predestinação influenciou debates que duram até hoje. Seu pensamento sobre o corpo carregava marcas do dualismo que nunca abandonou completamente. Mas ninguém discute o fruto. Agostinho é até hoje a referência mais citada da teologia cristã ocidental. Católicos e protestantes o citam. Calvino o citou, Lutero o amava. O Jardim de Milão produziu algo que nenhum mestre humano poderia ter produzido sozinho. O segundo homem é o único católico desta lista. Alguém deve estar pensando, e Agostinho? Agostinho é outra história. Eu tenho uma série aqui no canal, que é um react ao Padre Paulo Ricardo, e lá eu explico o cânon bíblico, e lá eu falo qual era a denominação religiosa que Agostinho praticava. Dá uma olhada lá, você vai entender melhor. E eu coloco esse segundo homem aqui de propósito, porque Teodidata não é propriedade de nenhuma denominação, não é patrimônio de nenhuma tradição. Se o conceito é bíblico, ele aparece onde o Espírito opera, independente do endereço institucional. Seu nome era Giovanni di Pietro di Bernardone. O mundo o conhece como Francisco de Assis. Francisco nasceu em 1181 em Assis, Itália. Filho de rico comerciante de tecidos, jovem festeiro, ambicioso, que sonhava com a glória militar. Depois de uma batalha, uma prisão e uma doença grave, Francisco começou a sentir que algo estava errado na direção que sua vida tomava. Um dia, cavalgando nos arredores de Assis, encontrou um leproso, sentiu repulsa, então algo o moveu a desmontar do cavalo, abraçar o leproso e beijar sua mão. Depois disso, entrou numa pequena igreja em ruínas chamada San Damiano, e ali, diante de um crucifixo, ouviu uma voz: Francisco, vai e reconstrói minha igreja, que está em ruínas. Sem formação clerical, sem ordenação, sem autorização de nenhuma instituição, Francisco foi para casa, pegou tecidos do estoque do pai, vendeu tudo e usou o dinheiro para reconstruir aquela igrejinha. O pai o levou perante o bispo de Assis para recuperar o dinheiro. Francisco tirou as próprias roupas, devolveu tudo ao pai e disse que de agora em diante só reconheceria um pai, o Pai Celestial. E então Francisco começou a pregar na rua, para quem quisesse ouvir, sem púlpito, sem título, sem escola. Francisco também errou. Após sua morte, a ordem que fundou passou por transformações que muitos estudiosos entendem ter se afastado de parte de seus ideais originais. Algumas interpretações da sua espiritualidade beiram o misticismo sem ancoragem bíblica. Mas o fruto do encontro em San Damiano é inegável. Francisco fundou um movimento que atravessou 8 séculos, que influenciou profundamente a espiritualidade cristã ocidental, católica e protestante. E tudo começou numa igreja em ruínas, com uma voz, sem intermediário humano. O terceiro homem é o menos conhecido desta lista, e talvez seja o mais importante para entender o que Teodidata significa na prática, porque ele não apenas recebeu a mensagem, ele obedeceu literalmente, completamente, num contexto em que obedecer custava tudo. Seu nome é Pedro Valdo. Ele viveu mais de 300 anos antes de Lutero. Pedro Valdo era um rico comerciante de Lyon, na França, no século XII. Nenhuma formação clerical, nenhuma ordenação, nenhuma ligação com a hierarquia da igreja. Por volta de 1173, ouviu um trovador cantando a história de São Aleixo, um homem rico
que abandonou tudo para seguir a Deus. Algo se moveu em Pedro Valdo. Foi até um teólogo local e perguntou qual era o caminho mais seguro para chegar a Deus. O teólogo respondeu com as palavras de Jesus ao jovem rico, que está em Mateus 19:21. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. E Valdo ouviu aquilo não como algo genérico, mas como uma ordem direta e pessoal para ele. Foi para casa e obedeceu literalmente. Vendeu seus bens, distribuiu o dinheiro aos pobres e enviou sua família para um convento e ficou na rua pregando o evangelho na língua do povo. Mas Valdo fez algo que nenhum leigo ousava fazer na Idade Média. Mandou traduzir partes das escrituras para o idioma local, para que o povo comum pudesse ler a palavra de Deus na sua própria língua. A igreja de Roma o proibiu de pregar, e ele continuou pregando. Foi excomungado, continuou. Foi perseguido, continuou. Os valdenses, como seus seguidores passaram a ser chamados, foram caçados, massacrados, dispersos pelos Alpes, e mesmo assim sobreviveram. Quando Lutero iniciou a reforma no século XVI, mais de 300 anos depois, os valdenses já existiam, já haviam pago o preço de colocar a palavra de Deus nas mãos do povo. Lutero os reconheceu como os predecessores da reforma. Por que a história de Pedro Valdo ficou praticamente esquecida durante séculos? Os valdenses eram minoria, perseguidos, poucos documentos sobreviveram, e quando a reforma do século XVI chegou, com toda a força e repercussão, a história de Valdo acabou ficando à sombra de Lutero. Mas Valdo existiu, os valdenses existiram, e o fruto daquele encontro com a palavra de um comerciante sem diploma que simplesmente obedeceu ao que leu, atravessou séculos de perseguição e chegou até nós, e influenciou Luigi Franciscon, que acabou sendo o servo que iniciou a obra que acabou sendo a Congregação Cristã no Brasil. O quarto homem é o mais conhecido desta lista e também o mais paradoxal, porque Lutero representava a elite acadêmica da sua época. Tinha formação, tinha título, tinha diploma, era doutor em teologia, monge agustiniano, professor universitário, e mesmo assim, a revelação transformadora não aconteceu numa sala de aula. Lutero nasceu em 1483 na Saxônia, Alemanha. Estudou direito a pedido do pai. Depois de quase ser atingido por um raio numa tempestade, fez um voto e entrou para o mosteiro agostiniano de Erfurt. Tornou-se monge, depois padre, depois doutor em teologia, professor na Universidade de Wittenberg. Mas Lutero vivia em tormento interior. Por mais que estudasse, confessasse, jejuasse, não encontrava paz com Deus. A imagem de Deus que ele carregava era de um juiz severo, impossível de satisfazer. Em algum momento, entre 1514 e 1518, os historiadores debatem a data exata, Lutero estava estudando a carta aos Romanos para preparar suas aulas. Chegou ao capítulo 1, versículo 17. Porque nele, a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E algo aconteceu. Lutero mesmo descreveu assim: senti que havia nascido de novo e que havia entrado no próprio paraíso de portas abertas. Não foi um argumento teológico, não foi uma nova informação. Era um texto que ele já havia lido dezenas de vezes, mas naquele momento o Espírito iluminou o que estava escrito de uma forma que nenhum mestre havia conseguido. A justiça de Deus não era a exigência que condena, era o dom que salva pela fé. Ali começou a tomar forma aquilo que depois seria conhecido como Reforma Protestante, que dividiu o cristianismo ocidental, que influenciou a história política, cultural e social do Ocidente por 500 anos.
Lutero errou gravemente. Suas posições sobre os judeus nos últimos anos de vida são indefensáveis e foram usadas séculos depois para justificar o antissemitismo alemão. Isso é histórico e não pode ser ignorado. Sua postura diante dos camponeses que se rebelaram foi cruel. Apoiou a repressão violenta de um movimento que ele mesmo havia inspirado. Mas ninguém consegue apagar o que aconteceu naquele estudo de Romanos 1,17. O texto estava lá há 1500 anos. Milhares de teólogos o haviam lido e foi necessário um momento de iluminação direta que Lutero não produziu, não planejou, não estudou para alcançar, para que a verdade ali contida mudasse o mundo. O que Lutero recebeu naquele momento era real. O que a carne fez depois é outra conversa. O quinto homem é o caso mais direto desta lista. Sem ambiguidades, sem debates históricos, sem necessidade de contextualizar erros complexos. É simplesmente um homem sem diploma, sem seminário, sem formação acadêmica de nenhum tipo, que se tornou uma das maiores referências de espiritualidade cristã do século XX. Seu nome era A.W. Tozer. Seu nome é conhecido no mundo cristão como A.W. Tozer. Tozer nasceu em 1897 numa fazenda na Pensilvânia, Estados Unidos. Família pobre, pouca escolaridade formal. Aos 17 anos, voltando do trabalho, passou por uma esquina onde um pregador pregava ao ar livre. Ouviu uma frase que o parou: "Se você não sabe como ser salvo, peça a Deus que te salve." Foi para casa, subiu para o sótão, ajoelhou e começou uma conversa com Deus que durou o resto da vida. Não havia pastor, não havia conselheiro, não havia curso de discipulado. Havia um jovem trabalhador de fábrica e a presença de Deus num sótão de Ohio. Tozer nunca fez faculdade, nunca fez seminário. Aprendeu grego sozinho para ler o Novo Testamento no original. Lia vorazmente, mas sempre levava o que lia de volta para Deus em oração. Nunca separou o estudo de encontro. Tornou-se pastor da Igreja Missionária Aliança em Chicago. Pregou ali por 31 anos. Escreveu mais de 40 livros. Os dois mais famosos, A Busca de Deus e O Conhecimento do Santo, são até hoje considerados clássicos incontestes da espiritualidade cristã. Pastores com doutorado em teologia os citam em seus sermões. Professores de seminário os indicam como leitura obrigatória. Um homem que nunca sentou numa sala de aula teológica, ensinando teólogos. Tozer também não era perfeito, era difícil de conviver por admissão própria e de quem o conheceu. Sua dedicação quase obsessiva à presença de Deus o tornava distante das pessoas mais próximas. Sua família pagou um preço por isso. É reconhecido por todo o espectro do cristianismo protestante. Reformados o citam, carismáticos o citam, presbiterianos o citam. Ninguém pergunta onde ele se formou, porque o fruto responde. O sexto homem é o mais próximo de nós, geograficamente, historicamente e espiritualmente, para muitos que estão assistindo essa série, e para mim, inclusive, porque o fruto do encontro que ele viveu está presente no Brasil até hoje, em milhões de pessoas, em dezenas de milhares de casas de orações, em mais de 100 anos de história, em mais de 80 países. Seu nome é Luigi Franciscon e ele iniciou a congregação cristã no Brasil. Luigi Franciscon nasceu em 1866 em Udine, no nordeste da Itália, região pobre marcado pela imigração em massa no final do século XIX. Aos 20 anos, embarcou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Foi parar em Chicago, a cidade que recebia ondas de imigrantes italianos, poloneses e irlandeses.
Trabalhou como artesão em mosaicos, integrou-se à comunidade italiana da cidade. Em Chicago, Franciscon encontrou a fé cristã através da Igreja Presbiteriana Italiana. Estudou as Escrituras dentro da estrutura doutrinária presbiteriana. Era um crente sério, estudioso e comprometido. E já que falamos de Pedro Valdo, aqui ele também teve um encontro com os valdenses. Cincinnati, Ohio, 1894. Luigi Franciscon estava longe de Chicago, longe da igreja, longe de tudo que conhecia e a trabalho. Naquela noite, como tantas outras, ele abriu a Bíblia e começou a ler o capítulo 2 de Colossenses. E no versículo 12, ele leu isso: tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também ressuscitastes com ele. E então Franciscon ouviu uma voz: tu não obedecestes a este meu mandamento. Silêncio. E de novo, desta vez, Franciscon respondeu, e em voz alta para aquele quarto vazio: Senhor, ninguém me falou neste assunto. Senhor, ninguém me falou neste assunto. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem. Segundo o seu próprio testemunho, Franciscon amadureceu aquela convicção por anos antes de o fruto definitivo aparecer, vivendo, processando, questionando, confirmando, até que entendeu ser o momento certo. 7 de setembro de 1903, Chicago acordava e um grupo de italianos caminhava em direção ao lago. 18 pessoas, homens e mulheres, imigrantes, trabalhadores, gente simples, entre eles Rosina Balzano Franciscon, a mulher que havia saído da Itália sozinha para poder ter o privilégio de ler a Bíblia. E agora entrava naquela água, ela, Rosina, e seu marido Franciscon. Um por um, 18 vezes alguém desceu aquela água e subiu diferente, sepultado com ele no batismo. Versículo 12 do capítulo 2 de Colossenses. O mesmo quarto de Cincinnati, a mesma voz que havia falado 2 vezes, agora, finalmente, obedecida. Luigi Franciscon tinha naquele momento 37 anos de idade. Havia esperado quase uma década por aquele momento, e quando saiu daquela água, sabia que não havia mais volta. Em 1910, já no Brasil, em Santo Antônio da Platina, no Paraná, chegando de trem pela estrada de ferro Sorocabana, Franciscon começou a obra que se tornaria a Congregação Cristã no Brasil. Mas o fruto intelectual do que ele produziu, sem uma estrutura denominacional organizada sustentando sua missão, com a Bíblia na mão e a convicção de que o que havia recebido era real. Franciscon não era perfeito. A obra que fundou, como toda obra humana, carregou limitações, tensões e contradições ao longo de mais de 100 anos. Mas o fruto é inegável. A Congregação Cristã no Brasil é hoje uma das maiores igrejas do país. Nasceu de um imigrante italiano num sótão de Chicago que levou a sério o que recebeu, e o próprio Franciscon nunca se chamou de teodidato, nunca usou esse termo, mas viveu, ensinou e pregou exatamente o que o conceito descreve, ensinado diretamente por Deus, confirmado pelo fruto, humilde o suficiente para amadurecer antes de agir. 6 homens: Agostinho, norte da África, século IV. Francisco de Assis, Itália, século XII. Pedro Valdo, França, século XII. Lutero, Alemanha, século XVI. Luigi Franciscon, Itália e Brasil, século XX. 12 séculos, 3 continentes, tradições radicalmente diferentes: católica, valdense, luterana, protestante, pentecostal. Nenhum deles se conheceu, nenhum combinou nada, nenhum seguiu o roteiro do outro.
E na minha leitura, o mesmo padrão se repete em todos eles. Um momento, ou uma sequência de momentos em que a revelação transformadora que receberam não veio de um mestre humano, veio de um encontro com a palavra, com o Espírito que inspirou a palavra. E nenhum mestre humano pôde produzir por si só aquilo que aconteceu no momento em que aquelas verdades ganharam vida diante destes homens. Os fatos históricos são públicos. A interpretação deste padrão é o que proponho nessa série. Você pode discordar da interpretação, mas não pode apagar os homens. E esses 6 não são os únicos. Ao longo de 2000 anos de história cristã, em tradições, séculos e contextos que vão muito além desta lista, vejo o mesmo padrão se repetindo. Em homens e mulheres que você reconheceria, em momentos que a história registrou. Deixo essa porta aberta para você. Ao longo desta série fizemos uma pergunta: como o ser humano pode conhecer a Deus? Examinamos 13 formas que o ser humano construiu para responder essa pergunta. Todas legítimas, todas com valor, todas com limite. E apresentamos um conceito bíblico de 2000 anos que não é método, é condição, que não é técnica, é encontro, que não é título que alguém ostenta, é fruto que o tempo revela. Teodidata, ensinado por Deus, não no lugar do estudo, junto com o estudo, não no lugar dos mestres, reconhecendo que o mestre primário é o Espírito, não como garantia de infalibilidade, mas como abertura para receber o que a razão humana sozinha não alcança. Termino esta série da mesma forma que a comecei, não como quem chegou às respostas finais. Chego como quem fez as perguntas e não conseguiu mais parar. Conheço pessoas simples, sem nenhum diploma, que quando abrem a Bíblia algo acontece que nenhuma hermenêutica explica. E conheço pessoas com todos os títulos acadêmicos disponíveis, que leem a Bíblia como um texto antigo e não encontram nada além de simples palavras. A diferença, meu irmão e minha irmã, não está no diploma. Eu tenho diplomas e eu ainda não tive o grande privilégio, a grande sorte que esses homens, que em algum momento de suas vidas tiveram. Quem se coloca em posição de receber, recebe. Eu estou tentando. Quem chega para confirmar o que já sabe, sai com o que já tinha. Isso não é minha opinião, é o testemunho de 2000 anos de história cristã. Se esta série foi útil para você, considere se inscrever no canal, tocar no sininho para receber novidades e compartilhar com aquele amigo seu que também está em busca de respostas. E eu peço isso não só para este canal crescer, mas para que esta conversa continue, porque esse assunto merece mais vozes sérias do que tem hoje. Se você discorda de algo, discorde com argumentos. Os comentários estão abertos, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui sem ter assistido os episódios anteriores, o link da série está na descrição. Vale a pena desde o começo. Tem outras séries aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Jonair Lopes, foi um privilégio muito grande investigar isso com você. Deus abençoe enormemente a sua vida. Amém, amém.